tu pode estar sendo enganado e errando muito na leitura dos candles. E essa aula aqui eu estou fazendo exclusivamente para mostrar para vocês alguns detalhes sobre candles que fazem toda a diferença na hora de vocês analisarem um gráfico e entrarem em uma operação. Eu tô aqui com a foto mandada por um aluno do meu treinamento, onde ele me mandou a foto e me falou: eu entrei no candle de força aqui, depois de uma queda num ponto bom, realmente estava num ponto bom de suporte esse preço, e ele disse: eu entrei aqui por causa do candle de força, eu entrei por causa desse candle aqui, um candle de força preenchido com pouco pavio. E realmente, quando a gente aprende sobre candles, esse candle aqui ele é um candle de força. Porém, o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam engessadas nas figuras, nos desenhos, e esquecem de analisar outros detalhes que existem por trás dos candles, por trás da leitura, que fazem a diferença. A maneira como tu enxerga e tu lê o mercado vai fazer a diferença na hora de tu entrar numa operação. E aí então ele falou: eu entrei na operação, coloquei meu stop e o preço começou a ir bem, voltou tudo e me estopou. Então vamos por partes, que eu quero explicar para vocês exatamente o que aconteceu aqui e como ele poderia ter se protegido e não ter levado esse stop. E depois eu vou mostrar para vocês um detalhezinho aqui que vai fazer totalmente diferença e vai fazer vocês começarem a lucrar de forma mais consciente, tá? Primeiro ponto aqui, essa operação. Ele entrou, colocou o stop aqui embaixo, beleza. Ele viu esse candle se formando, estava a favor dele, estava já lucrando, queria buscar um pouco mais de lucro. Porém, esse candle ele volta e fecha um candle negativo. Aqui ele já poderia ter colocado um alerta e ter perdido um pouco menos, ter reduzido esse stop dele. Por quê? Esse candle aqui, ele demonstrou totalmente força de venda. Então vamos pensar numa lógica pelo seguinte: se eu tenho um candle de força compradora, o que o próximo candle ele tem que fazer obrigatoriamente para a gente se sentir confortável e realmente ver que ali tem compradores ativos? O que esse candle deveria ter feito? Na verdade, esse próximo candle aqui deveria ter terminado desse jeito. Um pouco menor, tudo bem, mas ele deveria ter terminado com força compradora. Só que não. Ele acabou fechando com força vendedora total. Exatamente como está aqui. Então, nesse caso, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter pegado o stop dele que estava aqui embaixo, ok? E ter reduzido para a mínima desse candle. Porque ele ia reduzir muito mais, ele reduzia em 90% do stop. Ele ia tomar um stop pequeno e ia poder ficar apto para retornar no trade numa próxima oportunidade, beleza? Segundo detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão do volume. Quando a gente pega esse candle aqui, ó, o candle que ele entrou de força compradora, a gente olha o volume dele aqui embaixo. Olha como é que tá essa barrinha vermelha. Ele não tem um volume expressivo de negócios, então pode-se dizer que aqui não existe real movimentação de grandes players e movimentação de vários negócios que faça esse preço, esse candle ter força, uma verdadeira força compradora. Então isso já me deixa um alerta. Então cuidar o volume financeiro faz totalmente diferença também, faz uma grande diferença na hora de tu interpretar, analisar e ver se aquilo ali realmente pode ser um candle de força ou não. Então, imagine que vocês não sabem sobre volume, tá? Mas você já tem a ideia de que se é um candle de força, o próximo tem que ser de força. Então já mostrei para vocês como reduzir stop ou até mesmo sair da operação. Da mesma forma, esse candle aqui, ó, ele baixa, ele fica até melhor, ele é interessante. Porém, ele tem um volume baixo. Então esse candle aqui não seria um candle que me deixaria confortável em entrar numa operação. Da mesma forma, esse candle aqui também não. Por mais que ele tenha sido um candle grande, um candle de força pela figura gráfica, quando a gente olha o volume dele lá embaixo, ele ainda é um volume menor do que esse aqui. Ele acaba sendo menor que esse aqui anterior. E menor que aquele primeiro lá. Então, por mais que o preço tenha subido aqui, depois desse candle, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Vamos pensar que esse lado do gráfico aqui a gente não tem. A gente tem agora que está pronto. Mas olhando nesse cenário aqui, o volume ele é muito baixo. Então ele poderia muito bem voltar novamente e fazer o que fez aqui nesse primeiro candle. Agora, olha como vocês mudam totalmente a visão quando vocês olham para um volume real e com um candle que ele a princípio ele não é um candle de força, como a gente conhece pela figura, mas realmente ele é um candle de força compradora, que é esse candle aqui, ó. Olhem o tamanho desse candle aqui. Para muitas pessoas ele é um candle doji. Ele é um candle
indecisão, que não sabe para onde vai. Mas quem é meu aluno sabe, eu já mostro, e aqui mesmo no canal tem vários vídeos falando que essa sombra aqui embaixo, ela tem cor. O que tá mostrando esse candle aqui, ó? Primeiro tá mostrando que a intenção deles, primeiramente, era descer. Ele chegou a ser um candle desse tamanho vermelho. Porém, os compradores, quando chegou nesse ponto, os compradores entraram em ação. E o que acabaram fazendo com o preço? Acabaram saindo daqui de baixo e comprando, até fazer o fechamento aqui. E quando a gente pega e olha lá pro volume, a gente vê um volume extremamente mais alto do que os anteriores. Então esse detalhezinho de a gente olhar o candle junto com o volume, a posição dele, esperar uma boa força compradora junto com o volume, vai mostrar, assim, vai fazer uma diferença gritante na hora de vocês entrarem numa operação. Então o que daria para fazer aqui? Então foi exatamente o que eu expliquei para ele. Eu fiz essa explicação aqui, que está sendo até um pouco mais detalhado para vocês em vídeo. Mas que esse candle aqui, o primeiro que ele entrou, ele não era tão interessante quanto esse candle aqui, que para muitos ele seria irrelevante. Mas, olhando junto com o volume, ele mostra que uma real força. E olha o que aconteceu depois que ele apareceu. Olha aonde que dá o salto. Então, o que eu falei para ele? Bom, nesse caso, tu poderia ter colocado uma compra acima da máxima desse candle, um stop abaixo da máxima desse candle. Isso seria aqui, beleza? O preço não demonstrou depois não demonstrou nenhum candle expressivo de força compradora, ele ficou ali lateralizado dentro desse candle comprador, e depois vem a pancada, buscou até ali a média de 200, que poderia ser, essa média aqui é uma média de 200 períodos, poderia ser um ponto interessante para uma saída aqui, realização de lucro. Então isso daria aí quase duas vezes o risco dele de lucro, já aqui seria interessante. Ou poderia levar a operação barra aqui, colocando o stop para cima. Mas tipo, olha como um detalhezinho faz toda a diferença na hora da gente interpretar candles. E eu vou começar a trazer um pouco mais de material e conteúdo sobre leitura de candles a fundo, para deixar vocês cada vez mais peritos, cada vez mais afiados em enxergar esses pontos que eu consigo enxergar. E se tu realmente estiver gostando dessa aula, assim, se essa aula fizer sentido para ti, deixa até um comentário aqui para me ajudar, para saber se realmente eu sigo trazendo esses conteúdos, realmente eu trago sobre leituras de velas, porque é o que eu utilizo hoje no meu operacional, é o que eu aprendi, é o que mais se dá eficaz no mercado, porque tu consegue ler qualquer mercado sabendo ler candles, e eu sei que faz total diferença, porque foi o que mudou o meu jogo dentro do mercado, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Quem quiser conhecer o meu treinamento também, eu tenho aí na descrição do vídeo ou num comentário fixado, tem o meu treinamento também que ensina tudo sobre as leituras de velas, mais a abertura do mercado no mercado americano para operar os índices. Mas isso aqui serve para qualquer mercado. O que eu estou ensinando para vocês é leitura de preço, leitura de sentimento, o que os players do mercado estão fazendo, como eles agem, como eles reagem e como a gente pode identificar isso junto com o volume, olhando para o volume junto com os candles. Eu também tenho uma aula aqui específica sobre volumes que eu já fiz, vou deixar no final desse vídeo agora, então não perde tempo. Assim que acabar esse vídeo, no final vai aparecer aqui o vídeo sobre volume financeiro e vocês assistam lá para vocês entenderem um pouquinho mais. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.